O Henrique Faria fez um levantamento dos jogos que o Cruzeiro vai ter em julho de 2025 e tá bem visual aí, bem didático. E para quem tá no rádio, os jogos acontecerão dia 13, domingo, 17, quinta-feira, 20, domingo, 23, tudo julho, tá, gente? 23 de julho, quarta-feira, 27 de julho, domingo e 30 de julho. Nós estamos falando então num período de 17 dias, de 13 a 30, serão 6 jogos. Cruzeiro joga em casa contra o Grêmio, no dia 13. Aí depois sai para jogar contra o Fluminense. Qual será o foco? Como estará o Flusão? Interrogação. Dia 17, numa quinta-feira. Dia 20, o Cruzeiro recebe o Juventude, que é um domingo, no Minera. Aí tem Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica, dia 23. Dia 27, o Cruzeiro recebe o Ceará. E aí, Cabidão, dia 30, é Copa do Brasil, CRB, no Mineirão. Então, desses 6 jogos, 4 em casa, 2 fora. Menomale. Não, sem dúvida. E vou falar uma coisa aqui que pode assustar muita gente, tá? Os adversários são acessíveis. Esse mês tá uma uva pro Cruzeiro. Tá bem acessível. Tá bem acessível. Difícil imaginar um mês melhor daqui pra frente. O Cruzeiro é bem favorito nos jogos em casa, bem favorito. Todos os 4 jogos em casa. Grêmio, Juventude, Ceará e CRB. Tá, vamos esquecer a Copa do Brasil aí, que é CRB. Vamos trabalhar com 15 pontos do Campeonato Brasileiro. É pra quanto aí, gente? Pelo menos 10. Eu diria 10, 11. 10 pontos 10 é um bom pontos é bom. número. 10 pontos são 3 vitórias e um Ganha os empate. 3 em casa, empata uma e perde a outra fora, tá bom? Se conseguir isso aí, tá O ótimo. grande enfrentamento, sem dúvida nenhuma, é o Corinthians. Sem dúvida Mais que o nenhuma, Fluminense? Então, era esse o ponto que ia chegar. O Fluminense vai voltar pro Brasil, gente, numa situação muito peculiar. A gente não sabe o que vai ser do Fluminense daqui uma semana. O jogo, gente, é daqui uma semana, tá? O Fluminense hoje pega Uma o semana, Chelsea. não. Daqui 10 dias, Daqui mais ou 10 menos. dias. Não, é. É porque no Coloca final o de calendário semana. lá, coloca o Volta lá. calendário. Não, é semana que vem, É dia gente. 17, é meio de semana que vem já, ué. Fluminense é É, dia dia 17. É verdade. Gente, é meio de semana que vem já. É, são 8 dias, 9 Hoje, dias. hoje é terça, esse jogo é Quinta. quinta-feira. Se o Fluminense for pra final, Não, então, hein? a gente tá falando de... Então, ainda tem isso, a Se o gente Fluminense não for sabe. pra final, a chance desse jogo ser adiado é bem grande, tá? É, tem isso também. É bem Será? provável. É bem Bem provável. possível. Bem provável. o Renato Gaúcho só volta em outubro. Não, mas O gente, Renato Gaúcho. mas aqui, ele fez isso na Sul-Americana. Pode correr o risco dele colocar um sub-20 e ele nem ir. Não, isso eles não vão fazer, não. Eu acho que é bem possível que esse jogo seja adiado se o Fluminense O for pra Renato final. Gaúcho, se ele ganha, a chance dele aposentar é muito grande. Ah, Que esses para. caras vão chegar aqui no Brasil terça-feira pra jogar quinta contra o Cruzeiro. É. Depois de chegar na final de Mundial, a CBF vai dar essa colher de chá, provavelmente, se eles forem pra final. O que eu acho dessa história é o Cruzeiro, ele tá com a faca e o queijo na mão, CJ, pra dar um estilingue a mais no Campeonato Brasileiro. E precisa, porque como o próprio disse o Grice, vai ser difícil daqui pra frente. A gente tá falando aqui de uma reta final de primeiro turno do Campeonato Brasileiro, lembrando que a primeira parte do segundo turno, ela é muito dura. O Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo fora, vai enfrentar o Atlético fora, vai enfrentar o Palmeiras fora. Ela é muito dura. Então o Cruzeiro tem que aproveitar estes momentos do calendário para dar um salto maior na tabela. E aí a gente vê como é que o Cruzeiro vai proceder, principalmente em relação à Copa do Brasil, que não vai ser no mês de julho o segundo jogo, vai ser o primeiro jogo acontece na última parte do mês de julho, mas é fundamental que o Cruzeiro também consiga um resultado importante para poder aí talvez imaginar um descanso para o segundo jogo. Cara, a torcida do Cruzeiro tem que se empolgar, porque de certa forma a gente está falando aqui de enfrentamentos. Não vou falar. Se empolgar se conseguir fazer o que teria que fazer aí. Mas assim, não vai ter. Acessíveis, Eu né, não acho que vai ter outra oportunidade como essa. Ô Rafa, você que teve lá dentro do vestiário, e muitos treinadores fazem essa tabelinha mês a mês, né? Sim. Fazem essas contas. Normalmente, e aí deve variar de treinador para treinador, mas na experiência que você teve, os técnicos eles fazem uma conta do que é o real, por exemplo, a gente falou de 15, se pegar 10 pontos ali, 11 tá lindo. Se pegar... O ou Cuca eles fazem faz isso, assim, tá? ou eles fazem tipo assim, 15, eu vou jogar aqui pros caras jogarem para pegar 13 pontos, porque eu quero 10. Como que é essa conversa? Normalmente o treinador, ele não te conta. Ele não externa isso. Porque aí você perde um sentido, né? Porque aí ele vai falar, não, Esse 8 jogo aqui pontos você pode tá perder. bom. 8 tá bom, mas vamos buscar o 12. Normalmente ele não fala. Ele fala, ó, nós temos uma meta, por exemplo, o Cruzeiro, esses 15 pontos, vou tentar imaginar com a cabeça de quem tá lá dentro, eles devem estar falando ali em 11, 12 pontos. 11, 12 pontos. Porque os jogos fora de casa, Corinthians e Fluminense,
Para mim é jogo pau a pau. São acessíveis. É claro que a gente está imaginando um Cruzeiro jogando o mesmo futebol que vinha jogando no Brasileiro. Né? A gente pode chegar agora, o Cruzeiro não joga nada. Aí é uma outra situação. O que você está contando é vitória contra Grêmio, vitória contra o Juventude, vitória contra o Ceará, empate Fluminense, empate Corinthians. Ou 11 então uma pontos. vitória num jogo desse e perder o outro, que seria também Aí normal. até melhor, Porque eu acho até que melhor. esses dois jogos fora de casa são jogos pau a pau. Não vejo o Corinthians favorito nem o Fluminense, porque o Fluminense vai estar muito focado ainda no Mundial. Então, na sua pergunta, o Henrique, eu acho que seriam 12 pontos ali, sabe? Uma meta do Cruzeiro. Entendi. Valeu. Valeu. Tem um outro ponto que Ah. é muito confortável para o Cruzeiro nesse calendário, além da questão dos enfrentamentos, do favoritismo e tudo, que é porque são 2 viagens só e 2 viagens muito tranquilas, né? Uma viagem para São Paulo e uma viagem para o Rio. Isso também é um enorme facilitador, né? Então, assim, de fato, é um mês que, para quem quer pensar em alguma coisa, precisa aproveitar.